Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17. Porque o mesmo Senhor, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo suscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolem uns aos outros com esta palavra. Você pode aplaudir ao Senhor mais uma vez? Glória a Deus, aleluia. Assente-se no seu lugar. Glória ao Senhor. O arrebatamento é uma das doutrinas mais importantes da Bíblia. A vinda de Jesus é a esperança maior da igreja. A esperança de que Cristo um dia vai voltar para arrebatar a sua igreja, para buscar o seu povo santo. É o que nos mantém focados na sua presença, é o que nos mantém de pé, servindo o Senhor. Porque uma coisa é, a igreja não foi criada para ficar nessa terra. Tem um lugar melhor do que esse para nós. Tem um céu nos esperando. E o texto diz, só um pouquinho de tempo, o que há de vir virá, e não tardará. Hebreus capítulo de número 10 e o versículo de número 37. Portanto, a esperança de que Cristo vai voltar deve alimentar a nossa crença, deve estimular a nossa fé, deve melhorar a nossa fidelidade, porque há uma promessa de que nós estaremos com Ele para todo sempre. Olha a fala de Jesus no capítulo 21 do Evangelho que Lucas escreveu, versículos 29, 30 e 31. Observem a figueira e todas as árvores. Quando elas brotam, vocês mesmos percebem e sabem que o verão está próximo. Assim, também quando virem estes sinais, vocês saberão que o reino de Deus está próximo. Então escute uma coisa, mesmo Jesus não tendo dado uma data certa, mesmo Jesus não tendo definido um tempo certo, Ele deu alguns sinais, de que quando nós observássemos esses sinais, nós então perceberíamos que a sua vinda está perto. Que sinais são esses? Mateus capítulo 24, versículo 5. Muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Perceba que aqui Jesus não está falando de falso profeta. Jesus não estava falando de falso mestre. Ele estava falando de falso Cristo. Algum tempo atrás eu fiz uma pesquisa e descobri, eu não sei se mudou hoje, que já tem um tempo que eu fiz isso. Existiam no mundo naquela época 11 falsos cristos. Um desses é brasileiro. E às vezes a gente ri das suas piadas, ri das suas idiotices, mas a gente às vezes não para pensar de que o comportamento e a fala e a maneira como aquele homem procede e se apresenta, ele se apresenta como um falso Cristo, e é um dos sinais que Jesus alertou que iria acontecer nos últimos dias. Jesus disse ainda a respeito de outros sinais. Agora ele disse a respeito de falsos profetas também. Mateus capítulo 24, versículo 24. Porque surgirão falsos cristos, aí é na mesma linha que eu acabo de dizer, e surgirão falsos profetas. Agora olha as características que Jesus falou a respeito desses falsos profetas. Jesus disse que esses falsos profetas operariam grandes
sinais e prodígios para enganar, se fosse possível, até os escolhidos. Então perceba uma coisa, às vezes a gente é muito levado por aquilo que a gente vê. Às vezes a gente é muito levado assim, pelos sinais, não é? A gente tem muito disso. A gente que acredita na atualidade dos dons espirituais, a gente tem naquele negócio de ver, de sentir maravilhas sendo feitas, milagres acontecendo. E Jesus disse que muitos dos falsos profetas operariam até grandes prodígios para enganar, se fosse possível, até o povo de Deus. Olha o que Mateus 24:6, Jesus ainda disse: vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo, é necessário que essas coisas aconteçam. Preste atenção, quando Jesus falava de guerras, ele estava falando de guerras que acontecem entre povos e entre nações, que são chave, que são importantes dentro do plano do final dos tempos. Jesus não estava falando de qualquer guerra, ele estava falando de guerras que acontecem entre povos que estão na linha, que é chamado de linha escatológica, ou seja, linha dos finais dos tempos. Por exemplo, quando você olha para o que está acontecendo já há mais de um ano, na guerra entre Rússia e Ucrânia, e outros países da Europa envolvidos, e você vê a China ameaçando outros territórios, estas nações estão dentro do plano escatológico. Quando você vê Israel, quando você vê Irã, quando você vê o próprio Estados Unidos, potências mundiais, estas nações, quando entram em conflito, a gente precisa ficar antenado em relação a esses conflitos. Estas guerras é que realmente importam. Olha o que disse Jesus ainda em Marcos capítulo 13, versículo 8: nação se levantará contra nação, reino contra reino. Aqui Jesus fala de nações, entre nações se levantando umas contra as outras, e Jesus fala de briga entre a própria nação, reino contra reino. Isso aqui aponta para a guerra civil, por exemplo. Isso aqui aponta para situações de violências em países onde o seu próprio povo, a sua própria gente guerreia entre si. E aí Jesus disse: haverá terremotos em vários lugares e também muita fome. Em relação aos terremotos, de 1900 para cá, já aconteceu mais terremotos na terra do que em todas as épocas antes do ano 1900. Jesus falou ainda a respeito de muita fome. Em Lucas capítulo 21, versículo 11, disse que haverá epidemias terríveis. Nós acabamos de sair de uma pandemia que levou à sepultura muita gente mundo afora. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2 e o versículo 3, Paulo disse um negócio interessante: olha, não deixem que ninguém os enganem de modo nenhum. Antes daquele tempo virá dias de muita apostasia, e então será revelado o homem do pecado, ou seja, o filho da perdição. Paulo deu algumas informações aqui nesse verso. Primeira informação: o homem do pecado que Paulo estava tratando aqui no verso é a figura do anticristo. Mas ele disse que antes que o anticristo se manifeste, uma das linhas de interpretação é que o anticristo se revelará após Jesus se manifestar para buscar a sua igreja. O homem do pecado que Paulo chamou nesse texto. Mas ele disse que antes
da revelação do anticristo, os dias serão marcados por uma grande onda de apostasia. Se você fizer uma pesquisa rápida, você vai descobrir que o significado da palavra apostasia é abandono da fé outrora professada. Existem muitas pregações, muitos livros, muita coisa escrita. Esses dias mesmo eu entrei em um debate com alguém, porque eu gosto dessas coisas, eu não gosto de briga, mas no campo das ideias eu gosto. Em relação a essa história do pleno avivamento, avivamento global, eu não creio nisso. Porque o avivamento global indica que todas as igrejas no planeta vão estar experimentando um grande mover do Espírito Santo. Para que isso aconteça, todo mundo vai estar envolvido em um pleno momento de clamor, de intensa busca ao Senhor, e o cenário que se desenha não é isso. Jesus fez uma pergunta assim: porventura, quando o Filho do Homem se manifestar, haverá paz? Ou haverá fé, melhor dizendo, porventura, quando o Filho do Homem se manifestar, haverá fé na terra? Isso significa que na manifestação do Filho de Deus, o mundo vai estar experimentando, na verdade, um declínio da fé. Perceba que se você fizer um apanhado, existem mais pessoas que um dia já tiveram aqui, e aqui que eu digo, eu não se refiro especificamente aqui na igreja local, mas eu me refiro à igreja de uma maneira em geral. Eu tenho essa impressão que existem mais pessoas lá fora que um dia já tiveram aqui, experimentando daquilo que experimentamos, vivendo daquilo que vivemos agora, participando daquilo que participamos agora, e que em algum momento fracassaram, viraram as costas, decidiram não crer mais. A palavra apostasia significa abandono da fé outrora professada. Só abandona quem já teve. O abandono da fé é para quem já teve fé. Portanto, o ímpio não pode apostatar. Só se apostata quem já teve fé. Só abandona quem já teve fé. E o texto diz, que eu citei aqui, de Tessalonicenses 2, que os dias serão marcados por uma grande onda de apostasia, abandono da fé, esfriamento da fé. A verdade é que a apostasia é uma marca da geração que antecede o arrebatamento. A apostasia é o declínio da fé, é o abandono da fé, é a profanação do sagrado dantes venerado, é rebeldia quanto mais aos valores espirituais. Apostatar-se é tornar-se indiferente e insensível à presença de Deus. Nos dias de Paulo, 2 camaradas abandonaram a fé, e Paulo registra isso na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículos 17 e 18. Paulo disse que Himeneu e Fileto apostataram da fé. Agora olha o que Paulo disse: que eles apostataram da fé, mas continuaram congregando. E aí Paulo disse que aquilo que eles falavam na igreja era como um veneno. Paulo usa a expressão lá, que aquilo que Himeneu e Fileto faziam na igreja de Éfeso era como um câncer. Olha o que Paulo estava dizendo. Esses camaradas, eles apostataram da fé, mas não abandonaram o lugar da congregação. Uma coisa terrível, nós temos vivido tempos assim, de gente, por exemplo, que abandona a fé, cai da graça, mas não consegue descer desse lugar aqui, por exemplo, ó. Cai da graça, mas não consegue descer do altar, e aí fica falando um monte de bobagens por aí. Vez ou outra a gente escuta isso, vez ou outra escuta alguém dizendo tanta bobagem, desde repreender
clássicos da nossa música, por exemplo, baseados em textos da palavra de Deus. Como dizer que a Bíblia precisa ser atualizada, por exemplo, são pessoas que apostataram da fé, mas não conseguiram largar o microfone. É isso que Paulo estava dizendo. Não nos enganemos, senhoras e senhores. A segunda vinda de Cristo será precedida por uma onda grande do abandono da verdadeira fé. Haverá falsos profetas, estão por aí, falsos cristos estão por aí, falsas doutrinas. Paulo falou muito de doutrina dos homens. Paulo falou de 3 tipos de doutrina. Paulo falou da doutrina de Deus. Paulo falou o seguinte: se aparecer alguém pregando para vocês um evangelho que não seja esse que nós temos pregado, que seja maldito. Ele falou da doutrina de Deus. Ele falou ainda da doutrina dos homens. Ele disse: tem homens que inventam um monte de coisa. E Paulo falou ainda da doutrina pior ainda do que a dos homens. Ele falou de doutrina de demônios. E ele disse que nos últimos dias haveriam pessoas que deixariam de ouvir a verdadeira palavra do Evangelho, a verdadeira palavra da cruz, a verdadeira palavra de Cristo, para inflamar o seu coração, dando ouvidos a doutrinas de demônios. Não tenha dúvidas que a vinda de Jesus será precedida por esse tipo de gente, por essas falsas doutrinas, por esses falsos milagres, e enganarão, como Jesus disse, até mesmo os escolhidos, ou seja, alguém que já havia aceitado Jesus, alguém que já estava no caminho da salvação, alguém que já tinha uma aliança com Jesus, e de repente essa falsa doutrina o engana. É certo, senhoras e senhores, que Jesus vem. Quantos creem nesta palavra? Jesus vem. O mesmo Jesus que nasceu em uma manjedoura, cresceu em uma carpintaria, morreu em uma cruz, ressuscitou gloriosamente, está assentado à direita do trono de Deus, reina absolutamente, é soberano sobre todo o universo. Ele voltará em majestade e glória para buscar o seu povo, para julgar as nações e para reinar com a sua igreja amada. Estejamos preparados e atentos quanto a esta realidade. Igreja Shalom reunida aqui nessa noite, eu tenho uma notícia para te dar aqui: a igreja não vai ficar nessa terra, tem uma terra melhor do que essa nos esperando. A volta de Jesus será de grande alegria para muitos, mas também de tristeza para outros, lamento para tantos. Embora essa mensagem, eu reconheço que já foi usada muitas vezes para tocar terror nas pessoas, mas a mensagem da vinda de Jesus não é para isso. Mensagem sobre a vinda de Jesus é para despertar o nosso coração e nos encher de esperança. É a maior esperança da igreja. Embora a gente goste de ficar aqui, a gente quer uma vida boa aqui. Se eu perguntar aqui, quem quer ir para o céu agora? Você quer ir para o céu? Quero. Agora? Não. Espera um pouquinho. Só se for no arrebatamento, ok. A vinda de Jesus será alegria para uns, e é bem verdade que tristeza para outros. Por quê? Olha o que Jesus, contando uma parábola em Mateus capítulo 25, versículos 11 e 12, Jesus disse que depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondeu: em verdade eu digo que eu não conheço vocês.
O arrebatamento, na verdade, separará os bodes das ovelhas. O arrebatamento separará o joio do trigo. Separará o falso do verdadeiro. Mas para nós que temos esta esperança, olha a palavra de Jesus em João capítulo 14, versículos 2 e 3. Na casa de meu pai há muitas moradas. Então a notícia para te dar aqui. Na casa do pai não tem moradia apenas para 144 mil pessoas. Na casa do pai não tem uma moradia apenas para uma elite espiritual. Na casa do pai não tem moradia apenas para uma placa denominacional. Na casa do pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito. Jesus estava dizendo com isso: eu não ocultei nada de vocês. Se fosse diferente disso, eu teria falado: eu vou preparar lugar, e quando eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. Abramos os nossos olhos espirituais para entendermos que a salvação não é como um jogo que, quando se perde, paga-se uma prenda ou um mico e tudo fica resolvido. Se você perder, você vai pagar uma prenda, você vai pagar um mico. A salvação não é assim. Deus trabalha por princípios, e os seus princípios, assim como Ele, são imutáveis. Deus baseia os seus princípios naquilo que Ele é, e não em sentimentos humanos. É muito romantizada, é muito bonitinha a expressão Deus é amor, Ele não vai condenar ninguém. É muito romântica a frase, mas isso não é verdade. A Bíblia determina para nós o princípio: nem todo caminho leva a Jesus, ou melhor, nem todo caminho leva ao céu. O único caminho que leva o homem ao céu chama-se Jesus. Não adianta apanhar atalhos, não adianta agarrar-se em outros nomes. O único caminho que a Bíblia diz, o próprio Jesus disse: eu sou o. Ele não disse eu sou um, ele disse eu sou o. Aqui o artigo é definido, é único. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim, disse Jesus. Então quem quiser ir ao céu precisa passar por esse caminho. Deus trabalha por princípios, Ele é reto e julga com justiça. A oportunidade da salvação está aberta, e Ele disse: olha, quem quiser, esse é o caminho. Nós temos diante de nós uma decisão a ser tomada, diante de duas opções: ou eu creio e recebo aquilo que de graça me é oferecido, e reconheço Jesus como meu Salvador, como o Senhor da minha vida, ou eu rejeito todo o seu plano, todo o seu projeto, toda a sua graça, e fico por conta própria, e então eu vou ser responsabilizado pelaquilo que eu decidi, ou então eu resolvo entrar e admitir que eu sou dependente da graça, que eu dependo do favor, e que é aquilo que Ele fez por mim é que é o suficiente para me salvar, ou então tudo estará perdido. Moisés quebrou um princípio e não pôde entrar na terra prometida. Ananias e Safira mentiu por uma bobagem, por uma falta de sinceridade, e perderam a vida. A salvação é de graça, porém nos moldes que Ele estabeleceu. A igreja deve aguardar a vinda de Jesus com grande expectativa. Olha o que Paulo disse em Tessalonicenses capítulo 5. Nós lemos no capítulo 4. Olha o que ele disse no capítulo de número 5 da mesma carta, versículos 1, 2 e 3. Irmãos, vocês não precisavam
que eu escrevesse a respeito dessas coisas, as coisas que vão acontecer, porque vocês bem sabem que o dia do Senhor virá como um ladrão, ou seja, de surpresa, na calada da noite. Quando as pessoas começarem a dizer, tudo está calmo, tudo está seguro, então é que de repente a destruição cairá sobre elas. As pessoas não poderão escapar, pois serão como uma mulher que está sentindo as dores de parto. E quando chega a hora, gente, acabou, não tem quem segure. E o que Paulo estava ensinando aqui é isso, aos crentes daquela igreja, a respeito das coisas terríveis que aconteceriam no tempo do fim. Assim, ele aconselhou aquela igreja: esteja atenta, igreja, persevere, fique com essa expectativa. Essa é a nossa maior esperança. Então vocês vão ver essas coisas acontecendo, então fiquem com expectativa. A segunda vinda de Cristo será em um tempo desconhecido para a igreja, será repentina, será inesperada, virá em um tempo de aparente paz e segurança no mundo. Ninguém poderá escapar, e será um dia de glória para os salvos. Por isso a igreja deve aguardar a segunda vinda de Cristo, não com pesar, não com tristeza, não com medo pelos acontecimentos que precedem esse dia, e nem pelo que virá depois, mas esperar com grande expectativa, porque o Rei está voltando, e nós estaremos com Ele para todos sempre. É essa expectativa. Gente, chega um momento, vocês já perceberam que está complicado para a igreja ficar aqui? Está percebendo que as coisas, quando não acontecem, como é o caso de muitos países mundo afora, agressões físicas, até mortes propriamente ditas, há um estreitamento, há um aperto em relação aos princípios, há um aperto contra a igreja em relação àquilo que a Bíblia nos ensina. Esse mundo está ficando apertado para nós aqui, é verdade. E aqui eu não estou falando de um radicalismo religioso, não é nada disso, eu não sou radical. Nós estamos falando daquilo que é certo, daquilo que é bíblico. As coisas estão ficando difíceis. A igreja precisa aguardar com expectativa por esse rapto. A palavra arrebatamento significa isso: tirar das pressas, rapto, tirado com força. Isso nos leva a crer que a igreja vai estar em um aperto tão grande que já vai estar sendo assim muito difícil para suportar. E então nesse aperto Jesus vem e tira a igreja, arrebata a igreja. A igreja deve aguardar a vinda de Jesus com profunda vigilância. O texto que segue, 1 Tessalonicenses 5, 4, 5, 6 e 7. Mas vocês, meus irmãos, não estão na escuridão. O dia do Senhor não deverá pegá-los como um ladrão que ataca de surpresa. Todos vocês são da luz e do dia. Nós não somos da noite e nem da escuridão. Por isso, não vamos ficar dormindo como outros, mas vamos estar acordados em nosso juízo perfeito. Os que dormem de noite e os que bebem, é de noite que ficam bêbados, nós não. A igreja deve aguardar a vinda de Cristo. A igreja deve esperar a vinda de Cristo com profunda vigilância, como resultado da transformação, como resultado daquilo que foi gerado em nós como transformação espiritual. O que Paulo estava ensinando nesses versos é que os salvos, eles são da luz. Não tem nada oculto, não tem nada escondido. Isso aqui não está falando que os salvos não erram. Isso aqui está falando de não ocultar os erros. Isso aqui está falando de não justificar os erros. Isso aqui está falando de errou, o caminho do arrependimento.
e o abandono. Paulo estava dizendo que os salvos são filhos do dia e não mais das trevas, da ignorância e do pecado. A segunda vinda de Cristo não os apanhará desprevenidos e despreparados. O ladrão chega de surpresa. Mas o Paulo estava dizendo o seguinte: olha, o ladrão vem de noite, apesar que esse princípio hoje não está sendo muito respeitado. O ladrão vem de noite, surpresa, o fator surpresa. E aí ele falando que a vinda de Jesus, não é que Jesus é ladrão, aqui está falando da surpresa, do fato inesperado, é uma figura de linguagem. E ele está dizendo: olha, vocês que são da luz, ficam o tempo inteiro atentos, vigilantes, então vocês não vão ser apanhados de surpresa. Jesus havia falado disso. E ele falou: olha, se o pai de família soubesse que horas viria o ladrão, ele vigiaria a sua casa. Ele ficava lá de plantão, apanhava um porrete bom, uma 9, né, ô Diogo? Vigiava, para não deixar vir o ladrão. Mas é o seguinte, eu estou dando para vocês os sinais, estou dando para vocês um alerta, para vocês ficarem atentos e não desprevenidos, despreparados, porque os salvos amam a segunda vinda de Jesus, os salvos oram pela vinda de Jesus, os salvos apressam em trabalhar e ajuntar mais gente para a salvação. Ele falou dos perigos de o crente imitar os ímpios em vez de influenciá-los. Paulo falou do perigo de os salvos assimilar o mundo em vez de confrontá-lo. Os filhos da luz não podem dormir como os filhos das trevas dormem. Os filhos da luz precisam estar atentos. Ei, desperta. Acorde, meu filho. Acorde para a realidade. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Tem outro texto que diz: desperta-te tu que dormes, acorde. Não leva uma vida cristã mais ou menos no raso, sem muito envolvimento, sem comprometimento, como que não quer nada. Que você vem para a igreja aqui, vou falar aqui agora, só porque aqui na cidade não tem um shopping para você dar uma volta, porque senão você não vinha para a igreja, você ia para o shopping, você veio para cá para não ficar em casa. Não viva uma vida cristã mais ou menos, onde as pessoas olham para o seu comportamento, onde as pessoas olham para o seu modo de falar, onde as pessoas olham para o seu modo de tratar os outros, onde as pessoas olham para o seu estilo de vida, onde as pessoas olham para o seu modo de vestir e não conseguem saber se você é ou não é. Seja diferente. Não durma. Os filhos da luz devem estar atentos e viver de olhos abertos. Os filhos da luz devem estar sóbrios, vivendo preparados para a vinda de Jesus, que pode acontecer a qualquer instante. Pode ser que não dê tempo nem de eu finalizar essa mensagem. Devemos ter azeite, reservas das nossas lâmpadas, diferentemente da metade daquelas moças da parábola de Mateus 25, ou seja, nós devemos estar preparados, devemos vigiar todo dia, devemos aguardar a vinda do Senhor todo dia, todo momento, devemos orar para que Ele venha, todos os dias devemos orar, nas palavras de Jesus: fiquem vigiando, porque vocês não sabem qual é o dia e qual é a hora. Vou repetir uma coisa que eu falei aqui, uma outra ocasião. A vinda de Jesus não vai acontecer à meia-noite, como muita gente ensina como doutrina.
Pode ser que seja à meia-noite, mas pode ser em qualquer outro horário. Tem gente cravando que Jesus vai voltar à meia-noite. Eu queria saber em qual fuso horário. Eu vou torcer que seja lá da Europa, por exemplo, agora 4 horas na nossa frente. Vai dar tempo. Eu vou torcer para ser, acho que Nova Zelândia, 24 horas na nossa frente. Próximo disso. Japão. Então essa história da meia-noite é uma figura de linguagem para falar a respeito de dia imprevisível. Meia-noite, quando o relógio dá meia-noite, de um segundo para o outro, o dia já muda. Entende isso? Um segundo separa esse dia de hoje com o dia de amanhã. Quando Jesus falou de meia-noite, ele estava dizendo, pode ser hoje, mas pode ser amanhã. Segunda coisa, quando Jesus falou de meia-noite, ele estava falando de densas trevas, de momento escuro, de escuridão, de trevas. E ele estava apontando aqui para a perversidade, para a iniquidade. O que Jesus estava dizendo é o seguinte: a situação vai estar complicada, o mundo vai estar mergulhado nas obras das trevas. Então esquece esse negócio de fuso horário, esquece esse negócio de dia. Ao longo da história, muita gente marcou datas e não aconteceu. Outra coisa que eu quero dizer: a vinda de Jesus não se dá de maneira individual. A vinda de Jesus, o arrebatamento da igreja, se dará de maneira coletiva, tanto para mortos quanto para vivos. Esse negócio de quando alguém morre e vem uma pessoa e diz, Jesus voltou para essa pessoa hoje, isso é heresia, isso não é verdade. Se você disser que aquela pessoa passou para a eternidade e nada mais pode ser alterado na sua vida, ela foi ao seu destino de eternidade, é uma coisa. Agora você dizer que Jesus voltou para aquela pessoa, isso é mentira, isso é antibíblico. A Bíblia fala o seguinte, que dada a ordem, no texto que nós lemos para começar, será tocada a trombeta, o Senhor descerá dos céus, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiros em corpos glorificados. Depois nós, e eu espero estar incluído nesse nós, depois nós, os que estivermos vivos, teremos os nossos corpos transformados, ou seja, também glorificados, será retirado de nós todas as limitações que implicam a natureza carnal, humana, tudo isso que faz parte da nossa fragilidade humana, por causa do pecado, será tirado. O texto diz que nós receberemos um corpo semelhante àquele que Jesus recebeu quando ele saiu da sepultura no terceiro dia. E então, os que foram ressuscitados, glorificados, os vivos glorificados, subirão e encontrarão com Jesus juntos nas nuvens dos céus. Todos, não importa de que jeito o sujeito morreu, não importa se foi carbonizado, não importa se o seu corpo desapareceu nas águas profundas do oceano, não importa se o corpo foi mutilado, foi picado, foi destroçado em algum acidente, não importa o que aconteceu, quando for dada a ordem, qualquer coisa que consumiu esse corpo vai ter que dar conta, e a pessoa vai ressurgir em um corpo glorificado e encontrar com Jesus. Mas não estou falando aqui de um negócio que vai demorar um processo de um ano, um processo de 10 anos, isso é, o texto diz, num piscar de olhos, isso vai acontecer. Então não cai nessa onda, Jesus voltou por morto. Eu estou apontando aqui na frente, aqui, porque normalmente coloca o caixão na frente, e o sujeito sobe aqui no altar e faz assim, Jesus voltou para ele. Não é verdade. A igreja deve aguardar
com corajosa militância. Olha o que Paulo ensinou ainda, na sua carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8, eu estou trabalhando o capítulo 5 agora. Mas nós, que somos do dia, devemos estar em nosso juízo perfeito, cabeça no lugar. Não entra em parafuso. Tem gente que fica vendo um monte de coisa na internet e entra em parafuso. Há uns anos atrás, um camarada que nem crente criou uma série, e ele vendeu foi muitos DVDs com isso. Ele criou uma série falando de coisas dos últimos tempos, e ele falava lá daquelas famílias poderosas, e vinha fazendo uma escatologia assim, aterrorizante, um negócio para tocar mesmo terror, era um filme de terror. Ele ganhou dinheiro com isso, e muita gente entrou em pânico, muita gente entrou em parafusos. E aí você entra na internet, você tem um monte de gente que fala um monte de bobagem. Tem livros também assim. Essa semana eu fui fazer uma pesquisa num livro, o cara escreveu sobre o inferno. Gente, o cara, ele comeu alguma coisa estragada para viajar tanto daquele jeito. Como é que pode um negócio desse? É muita bobagem, é muita fumaça e pouco fogo de Deus, sabe? É muita imaginação e pouca Bíblia, é muita emoção e pouca graça. E tem gente que vê essas coisas na internet e entra em parafuso, fica doido. Eu já ouvi gente dizer assim: pastor, esse negócio de você trabalha demais. Mas eu entendi qual que é a do cara. Vamos ver se você vai entender também. Não, esse negócio de trabalhar demais, juntar dinheiro, comprar casa, comprar isso, comprar aquilo, nada. Jesus vai voltar daqui a pouco, isso vai ficar tudo aí. Você entendeu qual que é a do cara? É porque não é muito chegado, sabe? Não é muito chegado. Está procurando quem inventou. De vez em quando tem alguém que diz: se eu soubesse quem que inventou o trabalho, eu vou te dar aqui. Quem inventou foi Deus. O que você vai fazer? O que você vai fazer? Ei! Deus falou com Adão lá no jardim: coloca o nome nesses bichos aí, trabalha, toma conta desse trem, tudo, sozinho, gente. Sozinho. Vai trabalhar, meu filho. Dá um jeito. Tem gente que entra em parafuso, então eu não vou nem trabalhar. Oh meu Deus, queridos, vivam a vida espiritual, a sua vigilância, o seu compromisso com Deus, como se Jesus fosse voltar agora. Planeje a sua vida, a sua família, lute na sua vida terrena, como se Jesus fosse voltar daqui 100 anos. Trabalha, corre atrás, lute, melhore, avance. Paulo disse: não somos como das trevas, nós somos do dia, devemos estar com o nosso juízo perfeito. Não entre em parafuso. Jesus também tinha alertado: não entre em pânico quando vocês começarem a ver essas coisas acontecendo. E aí Paulo completa: nós devemos usar a fé e o amor como couraça, e a nossa esperança de salvação como capacete. Sabe o que ele está falando aqui? Igreja atuante, igreja envolvida. Irmãos, escute aqui uma coisa: essa cidade precisa saber que essa igreja aqui existe. Essa igreja não pode se passar desconhecida na cidade. Essa igreja não pode ser anônima aqui. Essa igreja precisa desenvolver um trabalho relevante na cidade, em todos os aspectos. E nós vamos chegar lá. Diga amém.
Essa cidade precisa saber que essa igreja existe. Essa cidade, quando o nome da igreja for mencionado, qualquer pessoa que adentrar aqui na cidade e perguntar onde é a Igreja Batista Shalom, qualquer pessoa dessa cidade tem que olhar para essa pessoa que perguntou e falar: é na rua tal, no lugar tal. Por quê? Nós precisamos ser atuantes, militantes. E aqui eu não estou falando aqui de uma propaganda denominacional apenas. Estou falando aqui de uma organização que propaga o evangelho. As pessoas dessa cidade precisam ouvir a palavra vinda da nossa boca. As pessoas dessa cidade precisam saber: olha, vou lá na igreja porque lá tem uma palavra de Deus para a minha vida. As pessoas dessa cidade têm que olhar para você, lá no seu ambiente de trabalho, lá na vizinhança, perto da sua casa, onde você mora, e dizer assim: eu queria ser como fulano de tal. Ela é lá daquela igreja, Shalom. Eu queria ser igualzinho a ela. Olha como que essa pessoa é. O que Paulo estava dizendo é o seguinte: a igreja precisa militar corajosamente. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu filho. O Senhor não te colocou aqui nessa cidade como um 007, um James Bond, um agente secreto, não, senhor. Você não está aqui disfarçado, não. Você não está aqui nessa cidade aqui para no dia de culto você colocar a Bíblia na bolsa, esconder debaixo da blusa e vir para a igreja para ninguém saber que você é crente, ou nem trazer Bíblia, já vem com o celular. Tem gente aqui que traz só o celular, mas eu não acredito que seja por essa razão. Talvez pela razão de ser mais cômodo. Mas você não pode esconder. Você não pode trazer a Bíblia com o objetivo de esconder que você é crente. É isso. As pessoas dessa cidade precisam saber. Militância corajosa. Milite a causa da fé. Combata a causa da fé. Fale de Jesus. Dê testemunho. Envie uma mensagem. Você recebe quase todos os dias uma mensagem no seu telefone. Mande essa mensagem para frente. Compartilhe nas suas redes. Você recebe um pedacinho dos vídeos da minha pregação. Não sei, talvez você vai ficar com vergonha dos meus gritos, mas aí não tem jeito. Manda isso para frente. Fale. Paulo disse que os crentes devem aguardar a segunda vinda de Cristo, não como meros espectadores, mas como soldados militantes. Olhe para mim. Viver na expectativa da vinda de Jesus não é vestir um lençol branco e assentar no alto do monte e ficar esperando. É exatamente isso que Deus condena. Aguardemos o retorno de Jesus, não fugindo dos embates do mundo, mas encare isso como um bom soldado. Animosamente. Fale bem da sua fé. Fale das experiências que você vive. Fale da transformação que Deus fez na sua vida. Ei, testemunhe da bondade de Deus na sua vida. Milite, fale de Jesus. Devemos lutar, todavia, para acordar aqueles que estão dormindo e vigiar para que o inimigo não nos envolva nas suas astúcias. Irmãos, e o diabo é terrível. Não brinque com Satanás. Não brinque com o diabo. Desconfie de qualquer proposta. Rejeite qualquer proposta. Cuidado. Devemos aguardar a vinda de Jesus, protegendo os nossos corações e a nossa mente. Mente e coração devem ser protegidos na medida em que estamos na batalha. O que pensamos e o que sentimos deve estar embaixo da proteção de Deus. Razão e emoção precisam estar protegidas. Fé em Deus
e o amor pelo povo de Deus são a couraça que cobre o nosso coração. Filipenses 4:7, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará a vossa alma e a vossa mente em Cristo Jesus. Milite. Você pode ficar de pé comigo, por favor? Milite a causa da fé. Eu vou repetir aqui o que eu falei no meio da mensagem. Falar do retorno de Cristo não deve causar terror e espanto. Mas sabe o que é que deve causar? Paulo falou, Romanos capítulo de número 8, versículo 1. Agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Vou repetir porque eu acho que você não entendeu. Portanto, agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Sabe o que é isso? Você estava condenado. Não era uma prisão que você cumpria 1/3 da pena, 1/5 da pena. Não é uma prisão que você saía na saidinha do Dia das Mães, Natal. Prisão perpétua, eterna. Mas Paulo disse: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele revogou a prisão eterna, nos dando salvação. Ele revogou a condenação eterna, nos dando salvação em Jesus. Eu quero declarar aqui em nome de Jesus, estenda suas mãos assim como quem recebe. Em Cristo vivemos acima do domínio do pecado. O pecado não controla mais a nossa vida. O pecado não tem domínio mais sobre nós. Quem dirige a nossa vida é Cristo. Quem domina a nossa vida é Cristo. Que não viva mais eu, mas que Ele, absolutamente Ele, unicamente Ele, viva em mim. Nem o pecado, nem os demônios, nem o diabo, nem nada no mundo físico ou espiritual pode nos arrancar da presença de Deus. Vibramos por coisas da terra, choramos por coisas da terra, também devemos vibrar por coisas do céu. O nosso coração está cheio de expectativas. Em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não me ver, mas tua glória me atraiu. Levante a sua mão e cante. Tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que 1000. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com
eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não me ver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Vale mais que mil. Atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraído pela tua presença, não me cansarei da tua presença. Atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraído pela tua presença, não me cansarei, não, 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 não. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga, não se apagará. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Um dia na tua presença vale mais que mil, Jesus.